no Facebook. Acho que estamos ao vivo agora no Facebook também. Que alegria. Sofia está com a gente no Facebook já. E está entrando no Instagram também. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estamos aqui aguardando a Sofia entrar no Instagram. Enquanto isso, estou curiosa de saber de onde vocês falam. Essa é uma curiosidade que eu sempre tenho. Deixa eu tirar aqui. Da onde é que vocês estão falando, meus amigos e minhas amigas? Lisboa, pertinho de mim, estou aqui em Vila Real, aqui no norte. São Paulo. Búzios, tem bastante gente em Portugal, que legal, gente. Estou aqui perto de vocês. Mais Sofia, estou te aguardando aqui no Instagram. Tá chegando? Estou a tentar entrar. Tu consegues convidar-me? Acho que consigo, vou descobrir como. Pois é que eu não estou a conseguir. Ah! E está escrito aqui que você não pode participar, Sofia, dessa conversa. Por que será? As outras pessoas eu consigo. Você eu não consigo. Então, espera. Isso aqui é uma coisa. Enquanto Sofia vai organizando aqui nossa live, a gente vai falar hoje sobre algo muito, muito, muito importante para mim e para ela, que é o trabalho com propósito. Eu e Sofia, que está chegando já já, a gente vem trabalhando nos últimos anos esse tema do trabalho com propósito, primeiro investigando isso entre nós, primeiro individualmente, né, eu comigo, Sofia com Sofia, mas muito rapidamente a gente já se encontrou, já se esbarrou, enquanto eu estava em Bali. Você estava na Suíça, né, Sofia? Eu estava na Suíça, a viver na Suíça, sim. Estava vivendo na Suíça, então uma brasileira em Bali e uma portuguesa na Suíça se encontraram. A gente vai contar daqui um pouquinho como foi isso. Carol, tenta convidar-me, desculpa. Tenta convidar-me no Instagram. E muito rapidamente a gente já se amou. E já começou a trocar muito. Sofia, novamente está dizendo aqui que você não pode participar. Talvez seja a versão do seu Instagram. Eu vou instalar e desinstalar outra vez. Ótimo. Enquanto isso, eu vou falando aqui, entretendo essas pessoas que chegaram pontualmente, maravilhosas. Porque é isso, na vida a gente programa coisas e na hora a vida acontece, e não acontece do jeito que a gente programou. Normal, é assim que funciona. Então, para vocês entenderem, no Facebook, Sofia já está online, mas no Instagram ela está entrando, ela vai entrar já já. Ela está atualizando o Instagram dela para poder entrar. E aí, a nossa conversa hoje, a ideia da nossa conversa é a gente trocar sobre pontos que a gente vê que existem em comum no nosso trabalho. A gente vem trocando sobre isso já há 6 anos, sobre esse tema do trabalho com propósito há 6 anos, de diferentes maneiras. Então, primeiro, com trocas mais informais, depois a gente foi se aproximando, aí eu comecei a atender Sofia por um período individualmente, e aí parei de atender, a gente continuou trocando como amigas, e teve o Musas, né? O podcast da Sofia, um podcast maravilhoso, incrível, que ela entrevista mulheres que ela acredita que são musas, e eu estou aqui muito honrada de ser considerada uma musa por Sofia. E então, primeiro foi só no áudio, e agora a gente está nessa live, entrando aqui para conversar com vocês
sobre trabalho com propósito. E Tô para quase, Carol. tá quase, para quem chegou agora no Instagram e tá falando por que a Carol tá falando da Sofia e ela não está aqui, porque houve um probleminha no nosso Instagram, no Instagram dela, e ela já está chegando a qualquer momento para a gente conversar sobre isso. E a gente tem pessoas muito maravilhosas e queridas online. Já vi que a Margarida está aqui online, ouvindo a gente até a Jasmine chegar, que é a bebezinha recém-nascida dela, que é a alegria. Tem bastante gente de Portugal, tem gente do Brasil. Então, me contem de onde vocês são e também me contem para mim e para a Sofia. A gente vai abrir para vocês perguntarem no final, a gente vai responder algumas perguntas, mas tragam também qual é a intenção de vocês de estar aqui, né? Uma coisa que eu e Sofia temos aprendido muito no nosso trabalho é de honrar a intenção das nossas ações. E quando a gente coloca a intenção, é como se a gente se aproxima um passo da realização disso. Então, qual é a sua intenção de estar aqui essa noite? No Brasil, hoje é feriado. Aqui em Portugal não está cedo, já são 9 da noite. Então, por que é que você está escolhendo estar aqui com a gente hoje? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou compartilhar aqui na minha página pessoal do Facebook que estamos online, felizes. Carol, tenta convidar-me no Instagram, eu não consigo fazer-te pedido. Novamente, Sofia, que você não pode participar. Olha, não sei. Já instalei nova versão. Será que você consegue entrar com outra pessoa na sua casa? Tem Instagram que poderia... Não, neste momento não, Carol. Não? Não. Então, estou aqui a pensar. Só se chamarmos as pessoas para o teu Facebook. Sim. Pessoas que estão aqui no Instagram, Mafalda já trouxe que a intenção dela é clareza. Vou fazer uma pequena enquete com vocês que estão aqui no Instagram. Qual é a possibilidade de vocês migrarem para o Facebook, para minha página pessoal, para minha página profissional do Facebook, @CarolBergier, para a gente, em uma página só, conversar todo mundo junto. Qual é a possibilidade disso acontecer? Contem aqui pra gente, enquanto eu vou tentando. A Cuca tá online também, que legal. Um beijinho, Vanessa. Então me respondam aqui, gente. Como é que... Mafalda já falou que poderia. Então vamos migrando, gente, para minha página @CarolBergier no Facebook. Venham para cá. Ai, Carol, eu estou aqui a tentar ver se alguém me salva no Instagram. Vamos ver aqui. A Sofia não está conseguindo participar, realmente. Então, vamos migrando aqui para o... Já vi que vocês estão entrando no... Léo também está vindo. Isso, gente. Vamos migrar agora para o Facebook, tá? Vamos migrar todo mundo que está entrando agora, vamos migrar para o Facebook, @CarolBergier. Vou escrever aqui para vocês, @CarolBergier. E aí vocês entram lá no Facebook e a gente troca todo mundo por lá, beleza? Migramos, vou encerrar por aqui. Ótimo. Encerrar vídeo ao vivo. Ok, agora estamos aqui no Facebook. Todo mundo no Facebook. Pronto. Ai, Carol, nos vendo. Tudo certo, acontece. Ótimo. Mafalda já veio. Glízia, olá meninas, que bom. Então vamos lá começar essa brincadeira maravilhosa que a gente inventou de fazer um papo ao vivo do mesmo país, porque finalmente já estamos no mesmo país.
mas ainda não na mesma região. Pois é, pois é. Ai, Carol, estou aqui a ver. Mafalda, um beijinho. Os meus tios que também estão a ver aqui. Boa noite. Vou só aqui tirar o som do telemóvel para não sermos incomodadas e nos focarmos. Bora. Prontinho, agora oficialmente começando. Vanessa, retrógrado. É verdade. Tem agora 6 anos que a gente se conhece virtualmente, né? Até agora. Em breve vamos nos abraçar fisicamente. Mas tem 6 anos que você me mandou aquela mensagem a partir do blog. Eu lembro-me tão bem quanto se fosse hoje. Eu ainda vivia na Suíça na altura e estava num trabalho, trabalhava como fisioterapeuta no hospital e lembro-me perfeitamente de ter saído desse dia de trabalho assim bem triste, bem desmotivada e de ir para casa e começar a pesquisar por... Eu queria fugir, sabes? E achava que fugindo ia encontrar respostas. Então comecei a procurar no Google por viagens espirituais e não sei como fui bater ao teu blog. E depois senti-me intuída mesmo a entrar em contacto contigo e mandei-te uma mensagem na altura, já nem me lembro bem o que escrevi, mas foi mesmo, eu preciso muito de falar com esta rapariga. Porque estavas a vivenciar algo muito semelhante, não é? Sim. É que eu estou só postando aqui, pronto. Avisando as pessoas aqui. Eu recebi a sua mensagem num momento bem desafiador para mim, né? Eu estava morando em Bali, porque eu só tinha uma certeza na minha vida naquele momento, que era que eu precisava mudar a minha vida, que o jeito que eu estava vivendo já não refletia quem eu era, mas eu não fazia a menor ideia de como fazer isso. E a única coisa que eu movi, assim, materialmente nessa direção, além do período sabático, foi um blog, onde eu compartilhava o que eu estava vivendo de uma maneira bem transparente, bem crua, né, Sofia? E a sua mensagem chegou no momento onde eu falava, gente, o que é que eu vou fazer da minha vida quando eu voltar para o Brasil? E aí surgiu essa mulher que eu nunca tinha ouvido falar, que morava em Portugal. Não, morava na Suíça, uma portuguesa, que estava gostando do que eu estava escrevendo, estava apoiando de alguma maneira, né? Estava te apoiando de alguma maneira, e aí me trouxe uma clareza de, uau, até que existe a possibilidade de eu apoiar pessoas em seus processos pessoais. Mas foi uma pílula, né? E esse momento me ensinou muito sobre a potência da gente seguir a nossa intuição, de colocar em ação aquilo que o nosso coração está dizendo, sem ter muita certeza do que vai acontecer. E ficar muito atento aos sinais, porque o seu contato, para mim, foi um grande sinal. Que eu precisei ficar atenta. E continua sendo grandes sinais, né? a nossa conversa, porque você... Agora eu tô lembrando, Sofia, eu não tinha lembrado disso. Você foi a primeira pessoa que falou, você não gostaria de me atender individualmente enquanto eu nem atendia? É sério? Eu ainda não atendia. E você lançou essa bola, não sei nem se você lembra. Não me lembro. Falei, não, eu ainda não atendo individualmente. Então, acho que a nossa relação vem impulsionando uma outra aí além, né? O meu conforto de vir a Portugal, a minha segurança mesmo de vir a Portugal é muito impulsionada pela nossa relação também, né? De vir a Portugal fazer o transborda, que eu vou fazer agora no início de dezembro, dia 1 e 2. Então, estou muito feliz da gente estar fazendo essa live, até ansiosa para te encontrar, percebi agora te encontrar fisicamente. E a gente planejou algumas coisas para conversar hoje, né? 3 pontos principais, assim, que a gente percebe como essenciais
para a criação de um trabalho com propósito, de uma vida com propósito, né? Porque eu acho que tanto eu quanto você já transbordamos essa ideia de ser só um trabalho com propósito e a gente está buscando vidas que sejam coerentes com os nossos desejos mais profundos, né? Uhum. E aí são 3 pontos que a gente vai passar nessa noite de hoje. Eu estou olhando para cá porque a gente fez um arquivo, uma cola, para nos ajudar a passar por tudo sem esquecer. Que é, primeiro ponto, a importância de olhar para dentro, de se conectar com quem a gente é, quem a gente está, para a partir disso ter clareza dos nossos desejos, o que a gente deseja mais profundamente, e depois disso ir para a ação. Olhar para dentro sem ter clareza e já partir para a ação não é suficiente, né, Sofia? Uhum. E também ter clareza e partir para ação também não é suficiente. A gente precisa dessas 3 coisas para ter uma ação consistente, que realmente vai trazer felicidade para a gente, que no final das contas é o que a gente quer, deseja, né? Uhum. Então, vamos começar essa brincadeira de falar sobre olhar para dentro? Sim, O que sim. você tem aí pra gente? Eu queria dizer, Carol, que há uma coisa que eu também tenho aprendido muito contigo, que é essa questão da coerência, não é? Desse alinhamento entre estes 3 pilares, para que a ação que nós manifestamos seja verdadeira para quem eu sou. Uhum. Porque é fácil, para mim, por exemplo, sempre foi muito fácil manifestar ações, porque eu quando quero eu faço acontecer, mas eu tenho, nestes anos em que temos investigado esta temática, o que eu tenho percebido é, ok, manifestar a ação, mas uma ação realmente coerente com quem eu sou, e isso remete-me para, ok, deixa-me olhar para dentro porque eu não sei quem sou. Sim. E depois disso trazer então essa clareza sobre o que é que a mim me move, para então manifestar uma ação que seja verdadeira para mim, né? Que faça sentido para mim. Sim. E que não seja apenas manifestada para corresponder a expectativas ou porque é aquilo que eu idealizei na minha cabeça que eu tinha que fazer. Então eu acho que este alinhamento entre estes 3 pilares, que são realmente os pilares que tu trabalhas no Transborda, são os pilares deste trabalho. Uhum. E quando você fala, me vem que esse alinhamento entre... Esse primeiro alinhamento do olhar para dentro, né? Ele é, no fundo, algo que eu e você escolhemos fazer conscientemente em algum momento da vida, que é deixar de ser quem a gente não é, né? Se descascar e deixar para trás quem a gente achava que a gente era, mas não era gente de verdade. Uhum. E não necessariamente isso é fácil, né? Porque a gente precisa se deparar com o tanto de mentira interna que a gente sustentou por muito tempo. Por isso eu entendo as pessoas que resistem a esse trabalho de autoconhecimento. Ao mesmo tempo, atravessar esse caminho de deixar de ser quem eu não sou para ser quem eu sou, ao mesmo tempo que pode não ser um caminho fácil, é um caminho válido, é um caminho de felicidade, é um caminho de você criar uma vida que faça sentido para você, né? E alguns de nós vivemos vidas onde o status financeiro, ou de uma carreira, ou de um cargo dentro de uma empresa é uma coisa muito importante. Para outros de nós, é esse tal do trabalho com propósito que é muito importante. Mas se a gente age a partir disso que parece ser muito importante aos olhos dos outros, e não dá um passo para trás e se pergunta, mas quem sou eu e o que é verdadeiramente importante para mim? A gente pode até fazer uma ação legal, a gente pode até ser promovido, começar a ganhar mais dinheiro, ou a gente pode até começar a empreender com algo que faça sentido para a gente, mas dali a
2 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, ou no pior dos casos, 10, 20, 30 anos, a gente olha para trás e fala, mas por que mesmo eu tomei essa decisão? Estou me distanciando muito de mim, né? Então, acho que o trabalho é se aproximar de você mesmo, se colar em quem você é, para ter mais firmeza nas suas decisões e eficácia também, né? Para não ter que ficar se mudando a cada hora, para entrar num lugar de sustentar uma transformação, que é constante para o resto da vida. A gente vai tirar camadas de quem a gente não é, mas é a partir de um lugar de coerência e não a partir de um lugar de deixa para trás e cria uma coisa nova, deixa para trás e cria uma coisa nova. Faz sentido para você isso que eu estou trazendo? Totalmente. E estava aqui a pensar, Carol, numa questão que me veio, que é agora que eu já tenho mais facilidade em olhar para dentro, eu vou percebendo que há ações que já não são coerentes com quem eu sei que sou, mas eu ainda não estou disposta a pagar o preço que fazer uma ação diferente acarreta. Então eu já tenho consciência que aquela ação não reflete quem eu estou neste momento, sim, mas percebo que ainda não estou preparada para pagar o preço que isso me pede. E eu entendo que isso também traz uma certa leveza. Mas lá está, porque eu olho para dentro, porque tenho alguma clareza, mas, ok, o preço está muito elevado neste momento para eu pagar. Sim. Então eu aceito que ainda não é o momento, que eu não estou ainda preparada para pagar o preço. A Glória, que é minha terapeuta e minha professora também do Pathwork, que é essa formação que você teve a oportunidade de conhecer também, ela fala que o ponto zero é aceitar que eu não aceito. Quando eu tenho essa força de aceitar que eu não aceito, de aceitar que eu não quero, de olhar e falar, eu não estou disponível para pagar esse preço, isso em si já é um grande passo. Falando, mas é porque podia ficar no lugar de vítima, né? Mas é porque o mercado não paga bem. Mas é porque eu tenho 2 filhos. Mas é porque o meu marido não trabalha em casa. Mas é porque em Portugal é assim, no Brasil é assado. Enquanto, no fundo, é eu que não quero pagar esse preço. Sim. E aí assumes a responsabilidade. Exatamente. E aí dá para mudar, porque eu não vou mudar o Brasil, você não vai mudar Portugal. Você não vai deixar de ter 2 filhos. Nem vai mudar o marido. Eu não vou mudar onde eu tô. Então, eu só posso me mudar, né? Então, esse lugar de assumir a autorresponsabilidade. Fiquei com calor. Por um lado, é super desafiador. Eu entendo isso, porque dói a gente ver que a gente que no fundo não quer algo. Mas, por outro lado, traz um empoderamento muito grande. Porque aí eu posso fazer diferente. Se eu reconheço que eu sou a responsável por estar vivendo o que eu estou vivendo, uau! Quanto poder eu tenho de viver uma vida mais maravilhosa do que a que eu estou vivendo, né? Aliás, eu me lembrei de uma coisa, para a gente ter uma live mais maravilhosa, de quem está com a gente, dar like e compartilhar isso para outras pessoas, para a gente ter mais vozes aqui, principalmente no momento das perguntas, né? Para que a gente possa receber mais pessoas e trocar com mais pessoas. Mas acho que esse ponto da autorresponsabilidade é um ponto muito grande, né? Da gente reconhecer que quem cria a nossa realidade somos nós. Então, a gente pode ficar reclamando. A gente pode. Inclusive, é o que a maior parte das pessoas faz. Sim. Muito pouco eficaz, né? Porque a energia que a gente gasta reclamando, a gente não está gastando, não está investindo, mudando a situação, se transformando, né? Olha, Carol, essa é outra questão que eu acho que é forte aqui em Portugal e falo muito nos meus atendimentos sobre isso,
E até me inspiro muito numa palestra que o Gui deu, que eu vi no YouTube, que é a tal questão que nós somos educados muito para não nos responsabilizarmos, não é? Na escola, eu acho aquela questão fantástica de na escola ter que levantar a mão para pedir para ir fazer xixi, ou em Portugal não se pode comer nas salas de aula. Então, necessidades básicas, nós temos que pedir autorização a alguém, é alguém que nos dá o poder de poder ou não fazer isso. E depois saímos das faculdades muito... Eu quero encontrar um trabalho numa empresa. E numa empresa eu não me responsabilizo, porque na empresa alguém decide o que é que eu faço, como é que eu faço, a que horas é que eu começo a trabalhar, quando é que eu paro de trabalhar. Então eu não decido nada, não é? Está tudo nas mãos de outra pessoa. Eu não tenho poder de decisão. Uhum. E o que eu estou a entender muito nos meus atendimentos é que as pessoas querem romper com esta estrutura que já não serve mais e ao mesmo tempo estão mega assustadas porque nós não sabemos o que é sermos adultos responsáveis. Sim. E então, o quê? Agora eu é que tenho que decidir a que horas é que eu começo a trabalhar? Mas eu não vou saber fazer isso. Sim. Então, essa questão da responsabilização eu acho que é algo muito, muito forte a trabalhar aqui em Portugal. Sim. E quando a gente está falando de um trabalho com propósito, a gente está falando não só de um trabalho onde você não tenha chefe, pode ser que você tenha, mas a gente está falando principalmente de um trabalho que reflita quem você é. E como não existe nenhuma outra Sofia e nenhuma outra Carol, nem nenhuma outra, nenhum de vocês que está falando aqui com a gente, é um caminho de autonomia. É um caminho de você se firmar e falar: isso aqui é indispensável, é muito importante, eu não estou disponível para abrir mão disso. Uhum. Aí precisa ser adulto para, primeiro, saber o que você gosta, o que você não gosta, o que é essencial para você e o que não é essencial para você. Segundo, tá disponível para pagar o preço, ou pelo menos reconhecer que você não está disponível para pagar o preço. E fazer o que precisa ser feito. Porque na escola a gente também não sabe fazer o que precisa ser feito. A gente aprende, pelo menos no Brasil, me diz como é que é em Portugal. A gente aprende, por exemplo, da importância de não desmatar as florestas. Mas a gente nunca foi a uma floresta. E isso no Brasil é muito grave. A gente não planta árvores. Mas a gente sabe no papel tudo que uma árvore faz. Então a gente não vai para ação, a gente é pouco Proativo, não é? exato, exatamente. E aí eu vejo muita gente, como você falou, que quer ter um chefe para não precisar decidir. Só que se você tem alguém definindo por você o tempo inteiro o que você precisa fazer, é muito difícil você criar as condições para ser feliz. E o chefe, ele fica no lugar do professor, ou do papai e da mamãe, até o governo fica nesse lugar. Então, é um caminho de liberdade. E com a liberdade vem a necessidade da responsabilidade. Né? Então, eu vejo que, eu falo muito isso, né? Que somos fisicamente adultos, emocionalmente infantis. Então, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções. E por isso que o primeiro ponto que a gente está trazendo é o ponto de olhar para dentro, né? E aí, a gente pensou numa coisa... eu vou trazer um ponto, a gente comentou de falar sobre crenças, né, Sofia? Mas tem um ponto aqui que está soprando no meu ouvido que é importante de ser falado para essas pessoas que estão com a gente. Que é... Antes da gente saber para onde ir, a gente precisa saber onde a gente está. A gente precisa saber o mapa interno. Onde é que eu tô na minha vida? Em que momento eu tô na minha vida? E ninguém vai dizer para você, você tá nesse momento. Isso é algo que você precisa se conectar e pensar, onde é que eu tô?
E aí eu não tô falando, eu tô no norte de Portugal, não é sobre isso. É, na minha trajetória de vida, onde é que eu tô? E me ajuda muito pensar em metáforas. Eu gosto muito de pensar em metáforas. Me ajuda muito. Então, Carol, podes dar um exemplo? sim. Se esse momento da minha vida agora fosse uma imagem, que imagem seria essa? Estou fazendo ao vivo aqui. Estou pedindo aqui para minha imaginação trazer uma imagem, confiando que o meu inconsciente é lindo, maravilhoso e vai me ajudar. E aí a imagem que me vem sabe quando você tem uma banheira e aí você tira como chama aqui em Portugal, a tampa da banheira? Sim, a tampa, sim. Tira a tampa e aí a água começa a descer e lá no finalzinho ela faz e ela desce mais rápido. Eu me sinto nesse momento na minha vida aí, nesse onde tem muita coisa acontecendo, os processos estão muito fortes, porque eu sei que eu preciso ir para um outro momento da minha vida. Um momento, eu casei recentemente, né? E isso tá me trazendo uma necessidade de amadurecimento, o arquétipo, né? Do casamento, de sair do lugar da noiva, ir para o lugar da esposa, de sair do lugar da donzela, ir para o lugar da mulher, tá me trazendo uma necessidade de. Só que para isso tem uma limpeza que precisa ser feita. Eu preciso deixar para trás algumas coisas. E aí, isso vai ficando muito. Essa limpeza. E é maravilhoso que eu tô falando isso, porque eu imagino que alguns de vocês também estejam vivendo esse momento de limpeza, ainda mais no final do ano, né? E aqui em Portugal, outono, e é um momento de deixar para trás. E eu estava falando com Sofia antes da gente começar, momento vulnerabilidade. Estava falando com Sofia antes da gente começar que eu tô um pouco birrenta. Como é que fala birrenta aqui? É birrento, é. Birrenta. Eu estou um pouco birrenta, como uma criança que não está tendo as coisas do jeito que ela quer, porque tem uma parte minha que ainda quer ficar criança, que ainda não está a fim de amadurecer. Só que o preço dessa não maturidade é muito alto, porque eu fico chata, eu fico querendo que as coisas sejam do meu jeito e elas não são, porque a vida não foi feita para me agradar. E eu vivo coisas que poderiam ser vistas como maravilhosas, mas eu fico irritada, birrenta. Então, eu imagino que alguns de vocês também passem por isso nas vidas de vocês, né? Então, muito importante eu saber aonde eu tô. Olha que maravilhoso que aconteceu. A Sofia me estimulou. Traz um exemplo. Eu falei, tá bom, então vamos ser coerentes aqui, vamos trazer um exemplo real desse momento presente. No momento que eu reconheci aonde eu tô na minha vida, destrincharam vários insights. Por que eu tô reagindo do jeito que eu tô reagindo. Então, esse é um ponto muito, muito, muito importante. Aonde é que você está na sua vida? Como eu sou muito imagética, pedir uma imagem funciona. Para pessoas pode ser uma palavra, um desenho, sei lá. Para cada um funciona de um jeito específico. Esse exemplo ajudou, Sofia? Ajudou muito, Carol. Ótimo. Ajudou muito. É um exercício bem potente, sim. E aí, quando eu vou trazendo a autorresponsabilidade, né? Então, se eu não posso mudar o outro, eu vou me mudar. Vou deixar de ser birrenta, estou falando para vocês e para mim mesma. Vou deixar de ser birrenta e vou me transformar aqui, porque é a única coisa que eu posso fazer, porque eu não posso transformar o meu entorno. Aí, eu abro caminhos dentro. Caminhos mais amorosos, caminhos mais responsáveis, caminhos mais empáticos, caminhos mais humanos. E empiricamente, eu estou dizendo isso por experiência própria, eu abro caminhos fora. Então, quando eu escolho ser mais amorosa comigo mesma, eu escolho ser mais coerente, a coerência se abre, né? Então, é muito sobre abrir caminho interno para, consequentemente, a gente abrir caminhos externos.
Dá para entender quando eu explico, quando eu falo dessa Dá, maneira? dá sim, Carol. E eu acho que esse é o desafio. Eu acho que este primeiro ponto de olhar para dentro é o desafio. Porque eu não acho que nós estejamos habituados a fazê-lo e não acho... Aquilo que tu fazes e que fizeste aqui live, estás a ver? Nós não sabemos fazer isso. Quando eu digo às pessoas que acompanham, olha, sente o que é que isto faz sentido, sente se isto que eu te estou a dizer faz sentido para ti. E as pessoas dizem, sinto, mas sinto como? Como é que eu sinto isso? Então essa questão de sentir onde é que tu estás hoje, perceberes onde é que tu estás hoje, ter toda essa capacidade de olhar para dentro e visualizar, seja através de uma imagem, seja sentir no corpo, é o grande desafio. E como você acha que a gente pode apoiar as pessoas aqui a se conectarem com esse lugar que talvez para nós que estamos nesse caminho há bastante tempo já é um músculo, né? É um músculo que a gente vem trabalhando. Para quem está com esse músculo atrofiado nesse momento, como é que a gente pode ampliar essa conexão com o sentir? Olha, há várias coisas que eu faço para mim que me ajudam, e é isso que eu compartilho com as pessoas que apoio, que é tudo o que seja vir para o corpo, tudo que me obriga a vir para o corpo, ajuda-me a conectar com o que eu sinto, com o desconforto. Por exemplo, o yoga foi uma coisa que me ajudou muito. Eu percebi que eu queria fugir do yoga porque eu não conseguia estar com emoções desconfortáveis. Então eu não gostava das posturas porque era desconforto. Então eu quero fugir do desconforto, eu quero o que é fácil, eu quero o que é prazeroso. E comecei a perceber, mas calma, isto é o que eu faço na minha vida. Eu não quero pagar preços, eu quero que a vida me dê só aquilo que eu quero. Então eu acho que estas práticas que nos tiram da mente para o corpo, acho que ajudam muito nesta conexão. Sim. E a respiração para mim foi das coisas fundamentais. Respirar, parar, fazer um bocadinho aquilo que a gente fez antes de começar esta live, respirar e permitir sentar-me e respirar com tudo o que vem. Por exemplo, ansiedade, ok, respiro a ansiedade. Frustração. E aí eu começo a sentir, permitir mesmo sentar com as emoções e sentir o que é que estou a sentir. Então acho que a respiração e qualquer outra prática que me traga para o corpo tem-me ajudado muito nesta conexão. Muito bom. Para mim ajuda a isso e também ajuda a conversar. Diálogo, que é aqui ter alguém na minha frente, no caso era você e outras 40 pessoas, mas era você, que eu sabia que ia sustentar o que quer que viesse. Então também ter apoio, ter pares, isso é uma coisa que eu vejo que nos atendimentos individuais é uma grande falta que as pessoas têm, de ter pessoas que vão escutar sem julgar, sem dizer o que deveria ser feito, só escutar. Ser esse campo de contenção para o que quer que precise surgir, né? E aí, Sofia, a gente tinha falado de falar sobre crenças. Eu acho que seria... Eu sei, Carol, que nós estamos aqui atrasadas no nosso timing, mas eu acho que era muito importante falarmos destas crenças. Sim, até porque tu tens aqui coisas que eu acho que é bem interessante partilhar, porque acho que a cultura aqui também as diferenças culturais também enriquecem. Então, eu acho que seria muito interessante falarmos destas crenças que são assim, que eu identifico como mais comuns aqui em Portugal e tu talvez trazeres a tua perspectiva. Perfeito. Sim. Então, primeiro vamos esclarecer para quem não está familiarizado com esse termo, o que são crenças? Como então, você explicaria? Sim, então o que eu digo é que crenças é aquilo que eu acredito serem verdades absolutas. E como eu acredito serem verdades absolutas, eu nem questiono. Não questiono. Porque a vida é assim, eu sou assim, o mundo é assim, são premissas. E o que eu entendo também é que são profecias autorrealizáveis. Sim. Ou seja, se eu acredito, é isso que se manifesta realmente. Sim.
Eu costumo dar um exemplo assim muito, muito básico, mas que funciona muito bem. Eu tenho uma grande amiga que diz sempre que os homens são os filhos da mãe, falando bem e bom português. Os homens são os filhos da mãe. E ela só arranjava namorados que eram realmente filhos da mãe. E porquê é que isto acontecia? Porque como ela acreditava que aquela era a verdade, ela nem se dava ao trabalho de escolher, porque para ela não havia escolha. Eles eram todos iguais. Perfeito. Então, de facto, aquilo manifestava. Então, é uma forma muito simples de mostrar como é que uma crença se manifesta e se torna uma profecia autorrealizável. Então, esta acho que é a forma assim que eu tenho de explicar. Muito bom. E a gente mapeou aqui algumas presentes. Para quem não sabe, tanto eu quanto Sofia atendemos pessoas individualmente na criação de trabalhos que façam sentido, trabalhos com propósito, trabalhos que vão os fazer felizes e prósperas, enfim, o que quer que elas queiram ser. Eu e Sofia apoiamos pessoas a criarem essa realidade. Então, crenças é algo que a gente se depara muito, né, Sofia? Nesse apoio. E aí, enquanto a gente fala, só para a gente trazer um pouco de interação, eu queria perguntar para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, o que é que vocês escutavam sobre dinheiro quando vocês eram crianças? Aquelas frases que os adultos repetem. Por exemplo, no Brasil a gente tem uma clássica, que é dinheiro não nasce em árvore. Não sei se aqui em Portugal vocês têm essa. Dinheiro não nasce em árvore. Então, esse tipo de frase sobre dinheiro e sobre trabalho, o que é que vocês escutavam na infância de vocês? A Érica está aqui dizendo, dinheiro é sujo. Essa é uma que a gente mapeou, né, Sofia? Do dinheiro sujo. A gente mapeou algumas, vamos trazer aqui. Dinheiro é sujo, é coisa de gente desonesta. Dinheiro não nasce em árvore. Não sei se aqui em Portugal vocês têm essa. Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Me trouxe um pequeno delay aqui, sim? Sim, sim, Carol. Outro, além de dinheiro é sujo, é coisa de gente desonesta. Uma crença interna, eu não mereço ganhar dinheiro porque eu me sinto culpado por alguma coisa, porque eu não sou a melhor pessoa do mundo, eu não sou perfeito, então não mereço ganhar dinheiro. Só quem é perfeito merece ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito difícil, que é esse dinheiro não nasce em árvore. Ou eu trabalho com o que eu amo, ou eu ganho dinheiro. E eu preciso abrir mão dos meus sonhos profissionais para ter sucesso e dinheiro. Uau! É sério esse negócio. Aqui, dinheiro nunca chega. Gente, que coisa horrível e maravilhosa. Dinheiro não compra, mas manda entregar a felicidade. Amei. Ser pobre e honrado, ou seja, se eu tiver dinheiro, não tenho honra. Não tenho dinheiro. Eu tinha uma coisa aqui, dinheiro vai e vem. Então, eu por muito tempo... E aí, o que acontece? Essas crenças criam a nossa realidade. Como eu tinha essa crença de dinheiro vai e vem, eu por muito tempo tive muita dificuldade de guardar dinheiro para fazer os cursos, para fazer as viagens, não para guardar dinheiro para não gastar, mas para investir nas coisas que são importantes. Coisas que você acreditava sobre dinheiro, crenças. Carol, desculpa, isto cortou aqui, deixei de te ouvir. Sim, eu li aqui algumas coisas que as pessoas trouxeram. Sim. Você vale o que você tem no bolso. Uhum. Tenho que poupar para uma dor de barriga, ou seja, eu só posso ganhar dinheiro, só posso gastar dinheiro com coisas tenebrosas, né? Só quando tiver dor de barriga, porque se for para fazer alguma coisa maravilhosa na minha vida, eu não posso gastar dinheiro. O que é que você acreditou, Sofia, por muito tempo sobre dinheiro? Uma crença sua com dinheiro? Olha, eu tenho crenças ainda bem limitantes em relação ao dinheiro. Ainda esta semana tive cá uns amigos meus, a Cristel Leal, não sei se ela está aqui connosco, do Nomadismo Digital, e falámos muito nisso. Eu tenho muitas crenças de se eu sou boa pessoa, eu não posso ganhar muito dinheiro.
Ok? Se o meu trabalho é ajudar outras pessoas, eu não posso enriquecer com esse trabalho. E depois outras crenças que me foram mais incutidas assim diretamente pelos meus pais. Eu lembro-me de ouvir o meu pai dizer que dinheiro custa a ganhar e ganhar dinheiro dá muito trabalho. Estas crenças aí de que é preciso esforço para ganhar muito dinheiro. É uma coisa que também está bem enraizada em mim. Sim. Eu tenho ainda uma coisa de que alguém falou aqui, seu pai precisa sair para ganhar dinheiro, ou seja, ou eu tô com a minha família, ou eu ganho dinheiro. Eu preciso abrir essa concessão. E eu agora, criando família, querendo estar cada vez mais com família, é como se o meu cérebro não estivesse entendendo. Então, ao mesmo tempo que que eu sinto uma necessidade de crescer, e com isso vem fazer mais dinheiro, eu quero estar junto da minha família, e então tá dando bug no meu sistema. Então, essa é uma crença que eu preciso limpar. A gente já vai falar da transformação das crenças. Vamos primeiro mapear mais. Porque a gente Olha, falou... Carol. Sim. Há aqui outra crença que agora falaste nessa e eu lembrei-me aqui de outra questão, que é, o meu pai dizia sempre que trabalho é uma coisa séria, que não é para ter prazer. Trabalho é uma coisa séria, é coisa de adulto, portanto não é para ter, não é para ser divertido. Então, como eu adoro aquilo que faço e para mim eu esqueço que é trabalho porque é mesmo prazer, eu acho que não posso ganhar dinheiro com o que eu estou a fazer porque é prazer. Então me autossaboto. E não, os surfistas, né? Surfistas profissionais, se eles tivessem essa crença, eles estavam lascados, né? Porque, imagina, devem ter muito prazer fazendo. E a gente tem muita crença com prazer e trabalho, né? Prazer como é que é? Tem um... amigos, amigos, negócios à parte. Ou seja, você não pode trabalhar com pessoas que você ama, porque vai dar problema. Trabalho serve para pagar as contas e não para ser divertido. Pessoas aí, o que vocês escutavam sobre trabalho e prazer? Eu estou adorando que vocês estão... Fernanda falou aqui que ela tinha crença, entendi que a partir da observação que ela tinha na casa dela, que trabalhar era algo mais para homens. Isso é uma crença muito enraizada também. Não necessariamente as crenças são algo que a gente ouviu na infância. O Theta Healing traz muito isso. A gente tem crenças que são históricas, de gerações e gerações e gerações. Então, eu, por exemplo, atendo muitas mulheres que são terapeutas e acaba que elas têm uma crença de que se elas colocarem a intuição delas para o jogo, elas vão ser queimadas na fogueira, em algum lugar. É perigoso. Trabalhar a partir da intuição é perigoso. Então, ninguém na nossa geração, dos nossos pais, não foram queimados na fogueira, mas algumas centenas de anos isso aconteceu. E isso está no nosso inconsciente, de alguma maneira, né? Mas, em relação à família, tem muitos, né? E eu vejo muitas pessoas que acreditam que, mais uma crença, preciso seguir os sonhos profissionais dos meus pais para ser amado por eles, ou amada. Ou seja, se eu fizer alguma coisa que eu amo e que os meus pais não apoiam, o amor que flui deles para mim vai acabar. Essa é muito... Aqui em Portugal essa é frequente, também no Brasil essa é muito frequente. Sim, a questão é que eu acho que nós ainda estamos tão presos às estruturas convencionais e às profissões convencionais que talvez ainda não estejamos tanto em contacto com essa crença, mas pessoalmente eu sinto-a. Sim. Pessoalmente eu vivo-a na pele, sim. Sim. E outra coisa que, vê se você já viu isso aí nos seus atendimentos, eu vejo com muita frequência aqui, que é assim, pessoas que receberam apoio financeiro dos pais por um tempo, que vivem num lugar de escassez, que não recebem o dinheiro necessário, não geram o dinheiro necessário com o seu trabalho para se sustentar. E às vezes é inconsciente de que amor vem em forma de dinheiro.
Então, se eu não preciso mais de dinheiro de papai e mamãe, ou de vovô e vovó, ou do Estado, ou de seja lá o que for, eu não vou receber amor. Então, se eu não recebo dinheiro, se eu faço dinheiro, significa que eu não vou receber dinheiro de papai e mamãe, e significa que eu não vou ser amado por papai e mamãe. Eu vejo muito essa aqui com pessoas que têm muita potência, mas se sabotam para não fazer dinheiro. Uau. Essa é bem frequente. Bem frequente. E eu vi aqui, ó, Patrícia falando, não podemos escolher nosso trabalho, temos que agarrar o primeiro que aparecer. Isso é tão nosso, Patrícia. Sim. É daqui, né? É. De É Portugal. muito português, é. E a Cláudia também falou, trabalha para ganhar dinheiro, para fazer o que gostas, arranja um hobby. Tal e qual, Cláudia, é mesmo, é mesmo. É. E a Uau. Sara também, não saias deste trabalho mesmo que não gostes, ao menos estás a ganhar dinheiro, tal e qual. E aí a gente vai vivendo vidas miseráveis. Por quê? Se a gente passa, em média, 8 horas do nosso dia trabalhando, ou seja, 1/3 da nossa vida adulta trabalhando, o outro 1/3 é dormindo, e o outro 1/3 é indo e voltando do trabalho, pagando conta, e no que sobra, tendo prazer, que horas a gente vai ser feliz? Né? Que horas a gente vai criar uma vida que realmente, que a gente olhe para trás e fale, parabéns, você viveu. Quando chega naquele momento final, que você olha e fala, nossa, você aí se dedicou a ter uma vida bonita. Será que a gente está fazendo direito essa história de ter uma vida bonita, né? Mas como é que a gente faz, então, para se desfazer dessas crenças e criar novas crenças? Porque a gente estava falando sobre isso, né, Sofia? Não é sobre não ter crenças. Seres humanos terão crenças. É isso. Mas como é que a gente pode deixar de ter crenças limitantes para ter crenças construtivas? Né? Como é que você tem trabalhado esse processo de sair de uma crença limitante para entrar numa crença construtiva? Olha, primeiro, Carol, eu acho que o trabalho, o primeiro passo é identificarmos mesmo que crenças são essas que nós temos que nos limitam, é colocar no papel. Para mim é fundamental, isso traz-me consciência sobre as crenças que me estão a limitar. Depois, o que eu gosto também de perceber é de que forma é que isso está a co-criar a minha realidade. E eu vou percebendo, agora eu sei porque é que isto se está a manifestar, porque eu acredito nisto assim, assim. Por exemplo, eu tinha é muito interessante, com musas eu tenho percebido muito isso, que é, eu nunca consegui estabelecer vínculos muito profundos com mulheres, porque eu acreditava, no fundo, eu acreditava que as mulheres não eram amigas umas das outras. Tinha esta crença, as mulheres são umas cobras umas para as outras. E isso impediu-me durante anos de criar laços profundos com outras mulheres, de me abrir, de ser vulnerável. Eu tenho muito poucas amigas, porque só assim, com 2 ou 3 pessoas, é que eu conseguia realmente abrir-me totalmente. E quando tomei consciência de ter esta crença e percebi que isso se manifestava desta forma, automaticamente isso desbloqueou-me. Que eu pensei, ok, não é esta a realidade que eu quero viver, esta crença está a criar esta realidade, o que é que acontece se eu me abrir para outras mulheres e se eu for vulnerável com outras mulheres? E como eu começo a ver o que é que se cria a partir daí, a minha crença começa a transmutar. Então, isso para mim acho que é fundamental, é ter clareza nas crenças e perceber como é que elas estão a manifestar. Perfeito. Outra coisa que para mim é fundamental também para transmutar as minhas crenças é rodear-me de pessoas que têm crenças diferentes das minhas. Perfeito. Isso para mim é assim, é super potente. Aliás, foi engraçado, eu adorava o teu blog porque o teu blog vinha mexer com as minhas convicções. E eu pensava assim, ok, então aquilo que eu acredito ser a única forma de fazer, de viver, de estar, de ter um trabalho,
ela estava a mostrar uma outra forma, uma outra perspectiva. E Sim, quando tu vês, lá está, como uma crença é uma verdade absoluta, se tu vês alguém que não colabora com essa verdade absoluta, a verdade deixa de ser absoluta. sim, Então deixa de ser uma crença naquele sim, momento. sim. É muito legal isso, porque você está trazendo um conceito que o Patrick traz, que é de causa e efeito. Então, tudo na vida está regido por essa lei de causa e efeito. Então, causa a crença, efeito o que acontece na minha vida. Então, cada um de vocês aqui que colocou as crenças, né? Preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro e ser feliz, ou primeiro ganha dinheiro, depois faz o que gosta. Tira um tempo depois. Ou a Fernanda, que está falando que a crença das mulheres, essa crença. Tira um tempo para perceber como é que isso tem impactado a minha vida. Isso tem feito a minha vida mais ou menos maravilhosa. E nós somos, tem esse estudo, né, que diz que nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, quem são as pessoas que estão no seu entorno? O que elas acreditam? O que elas estão fazendo com a vida delas? O que elas falam? São pessoas que fofocam? Aqui em Portugal fala fofoca também? Sim, sim, também se diz, sim. São pessoas que fofocam? São pessoas que reclamam da vida o tempo inteiro? São pessoas que estão escolhendo criar a sua própria realidade? Então, eu acho que esse ponto é muito importante que a Sofia trouxe, os 2 pontos de causa e efeito, e também de se rodear de pessoas que te apoiam a mudar as crenças, e também trazer novas crenças, né? Porque o poder de síntese é muito importante. Então, a gente ter uma nova frase que represente o que a gente quer passar a acreditar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui crenças que eu tenho hoje. Então, em vez de trabalho não é para ser divertido, tem uma frase que eu amo, que eu aprendi num curso que mudou a minha vida, chamado Gaia Education, que tem aqui em Portugal também, que é um curso sobre criação de sociedades sustentáveis, né? De sistemas sustentáveis. Então, em vez de trabalho não é para ser divertido, a crença, se não é divertido, não é sustentável. Se não é divertido, não é sustentável. Por quê? Porque eu não vou conseguir sustentar isso por muito tempo. Em algum momento vai deixar de ser divertido e eu vou parar de fazer. Então, essa é uma crença que... E isso é algo que eu preciso me lembrar às vezes. Quando tô ficando birrenta, sabe a história que eu falei da birra? Volta para isso. Se não é divertido, não é sustentável. Outra coisa, você tem alguma sobre trabalho ser divertido, Sofia? Que você tem Deixa-me lembrado? pensar, vai falando que eu vou pensar. Tem outra aqui que a gente fala de é preciso trabalhar muito e muito duro para ganhar muito dinheiro. E a crença que eu estabeleci para mim, que tem me ajudado muito, 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 eu preciso me comprometer com o meu autodesenvolvimento para ser próspera. Isso faz com que eu invista hoje mais de 30% do que eu ganho em cursos, terapia, formações, coisas que eu vou me trabalhar. E empiricamente isso só de dinheiro. Estou falando de prosperidade. Prosperidade de alegria, prosperidade de felicidade, prosperidade de saúde, de pessoas que eu amo ao meu redor, tudo isso. Se isso funciona para todo mundo, ou se isso é algo que é a minha crença, não sei. Mas é uma boa crença para se ter, né? E eu percebo que é algo que funciona. Né? E outra crença que a gente tem muito, que é dinheiro é sujo, eu há alguns anos venho pensando, e isso foi algo que o Rodrigo até falou aqui, Rodrigo, você falou isso num comentário, que o dinheiro hoje é uma maneira que eu tenho, é um recurso que eu tenho de investir no mundo que eu quero viver.
Então, com o meu dinheiro, eu invisto, por exemplo, em alimentos orgânicos. Eu invisto, quando eu vou comprar roupa, eu compro roupa, ou que seja de brechó, ou que seja de um produtor que tem cuidado com a matéria-prima, que tem cuidado com a cadeia de produção. Eu invisto em cursos, eu invisto nas pessoas ao meu redor que eu quero que prosperem. Cada vez menos eu tenho comprado de grandes empresas, de grandes supermercados. Então, o dinheiro é uma forma de militância até, uma forma política de você falar, é esse mundo que eu quero. Então, para isso, eu quero ter muito dinheiro. Porque eu quero investir muito nesse mundo que eu quero que prospere, sabe? Então, essa mudança de como você olha para o dinheiro. E essas são novas crenças que a gente vai movendo a nossa estrutura, né? Sabes, Carol, eu tenho essa questão, tenho essa grande crença em relação ao dinheiro. Como eu faço uma coisa que gosto e que ajude pessoas, eu acho que não posso ganhar muito dinheiro, porque eu estou a ajudar pessoas, e se eu tirar, e se eu pedir muito dinheiro, eu já não as estou a ajudar de uma outra forma, porque estou-lhes a pedir muito dinheiro. Sim. Então, uma coisa que me ajudou muito foi perceber que se eu ganhar mais dinheiro, eu posso ajudar ainda mais essas pessoas. Então, isso trouxe-me assim desbloqueou aqui qualquer coisa. Ah, ok, então eu vou pedir mais, porque se eu pedir mais, eu também posso dar mais. Feito. E há outra crença aqui, porque eu fiquei a pensar naquela questão do trabalho não é para ser divertido, e eu percebi que eu desenvolvi uma crença, e não me perguntes como a desenvolvi, e talvez tenha a ver com o facto de eu ter trabalhado tantos anos com pessoas em fim de vida, sabes, em cuidados paliativos. Eu acho que isso trouxe-me assim uma reflexão sobre a vida em geral, e eu hoje tenho uma crença que é, ou vou falar do que não é, eu não acredito que a vida seja para sofrer. Eu te perdi, você não acredita o quê? Eu não acredito que a vida seja para sofrer, ok? Eu não acredito que nós viemos aqui para sofrer, eu não acredito nisso. Então, se eu não acredito que a vida foi feita para sofrer, se acredito no contrário, que nós viemos aqui para sermos felizes, que sentido é que faz eu passar 8 horas do meu dia a fazer algo que me entristece, que me insatisfaz, que me frustra? Eu não acredito que estejamos aqui para isso. Não acredito, e acredito que isso é uma invenção da sociedade, é uma invenção do homem. Eu não acredito que o nosso propósito aqui seja estar a fazer uma coisa horas a fio, dias a fio, meses a fio, anos a fio, que nos consome. Então, isso desbloqueou muito para sair de um trabalho de uma estrutura mais convencional para uma coisa que eu não sabia como se fazia, não conhecia ninguém que fizesse, não sabia como é que eu ia fazer acontecer, porque para mim ficou bem claro, 7 anos a trabalhar com pessoas em fim de vida, não, eu não quero passar a minha vida em sofrimento, não é para isso que viemos aqui. Sim, maravilhoso. E eu imagino que isso te traga possibilidades muito bonitas, né? De se comprometer com a alegria. Sim, porque não, lá está, eu quando há situações de dor, eu percebo, ok, a dor faz parte, não é? É o que eu digo, a dor faz parte, é parte integrante desta experiência que eu tenho, é tão certo como eu vou morrer um dia, portanto eu não vim aqui experimentar apenas prazer, não é isso, mas o sofrimento já é uma escolha. Sim. Então, fazer uma escolha. Sim. E aí eu vou pensando que quando a gente vai trazendo clareza para essas coisas, e aí eu vi que tem pessoas aqui que fizeram perguntas, a gente vai ter um tempinho no final para responder algumas perguntas, então segura aí. E também vamos ter um presentinho no final da live. Quando a gente vai trazendo clareza para aonde eu tô, o que eu desejo, o que vai ser uma vida bonita para mim, e quais são as crenças que estão me impedindo de criar isso, quando eu ganho clareza dessas coisas todas, fica mais fácil ter uma clareza, que eu e Sofia trabalhamos muito no nosso trabalho, que é a clareza sobre quais são as nossas necessidades nesse momento. Outras pessoas chamam de valores, outras pessoas chamam de intenção, desejo. O que é que eu desejo nesse momento? E é muito fácil que a gente pense nisso como algo grandioso. Eu desejo... vou falar de mim agora. É bom
Eu desejo ter uma casa no campo muito confortável. Esse é um desejo que eu estou nutrindo agora. Para falar de trabalho, eu desejo poder rentabilizar sem necessariamente precisar estar trabalhando. Né? Ter um trabalho que me possibilite ganhar dinheiro sem que eu esteja trabalhando. E a minha crença tá difícil, estou precisando trabalhar essa crença. Porque me parece que é dinheiro fácil, que vai ser desonesto, enfim, estou trabalhando essa crença. Mas já falamos da crença, esse é meu desejo. Em vez de eu pensar nesse desejo como qual é o objetivo desse desejo, o que eu desejo com esse desejo, qual é a necessidade que eu estou querendo atender com esse desejo, né? A Sofia, antes de fazer o Musas, a gente fez esse trabalho, né, Sofia, de qual era o desejo, porque não era nem o Musas, que é o podcast da Sofia, que ela conta um pouquinho dessa história, Sofia, eu acho ela tão boa. Então, eu falei contigo nessa altura, tinha acabado de ter a Liz, tinha passado pouco tempo de ter a Liz, a minha filha, e estava a sentir muita vontade de trabalhar com mulheres. Então eu queria fazer alguma coisa para mulheres. E então, a trabalhar com a Carol, eu percebi que afinal eu não queria assim tanto fazer coisas para mulheres ainda, eu estava a precisar de ser cuidada. E a Carol perguntou-me como é que eu podia ser cuidada por outras mulheres, e eu percebi que para mim o que eu estava a precisar, ou a forma de cuidado que eu estava a precisar, é de compartilhar com outras mulheres, de conversar com outras mulheres. Não era de servir, era simplesmente estar numa troca de igual para igual. E quando percebi isto, comecei a falar com mulheres. E quando comecei a falar com mulheres, pensei, mas se estas conversas estão a fazer sentido para mim, isto pode fazer sentido para outras mulheres. Então vamos transformar isto num podcast. Mas a ideia não era essa. Eu fui ter contigo, que era, Carol, eu tenho que fazer alguma coisa para mulheres. Eu estou a sentir o chamado para produzir alguma coisa para mulheres. E ainda não está aí. Por acaso agora está-se a tornar uma forma de eu trazer algo para mulheres. Mas partiu de uma necessidade... Lá está, partiu de uma necessidade de partilha, de conversa, de algo, e não aquela coisa que eu via lá à frente, de trazer alguma coisa para mulheres. Sim. Então, é um exercício de trazer clareza para o que você necessita, um chamado da sua alma mesmo para esse momento. E, às vezes, quando a gente fica muito na ideia grandiosa, qual é meu propósito, tarará, e essas coisas muito grandes. E existe uma grande diferença entre eu ainda não sei, estou descobrindo e estou confuso. Ainda não sei, estou descobrindo, eu estou aberta para um campo de infinitas possibilidades. Uma criação infinita de possibilidades. Pode ser, vou participar de um círculo de mulheres, pode ser, eu vou fazer um podcast, pode ser, eu vou conversar com a minha avó, pode ser, eu vou fazer as pazes com a minha irmã, pode ser muitas coisas. Eu ainda não sei. Confusão eu não sei, aqui no Brasil a gente fala, lá no Brasil a gente fala, não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta. Confusão é quando você não sabe, você está confuso entre possibilidades. E o que eu percebo é que quando a gente está confuso, gente, vou trazer uma coisa meio forte, vamos lá. Quando a gente está confuso, muitas vezes, talvez todas elas, no fundo, a gente sabe o que a gente quer. Mas a gente fica falando que a gente está confuso para não fazer o que precisa ser feito e pagar o preço, aquela história que a gente começou a falar. Então, sustentar a pergunta, sustentar o não saber é muito saudável, porque a gente pular para uma conclusão rapidamente, isso é uma coisa que eu e Sofia somos muito boas em fazer, e nem sempre é saudável, né, Sofia? Pular para uma resposta. É desafiador para mim e para a Sofia ficar no não saber por um tempo. É um momento que eu tô há alguns meses um pouco sem saber qual é o meu próximo passo na minha vida profissional, né? Tô aqui, vou passar 50 dias em Portugal e não sei o que vai acontecer quando eu voltar para o Brasil, não sei o que eu vou criar. Então tenho 50 dias agora de não saber. Ou mais do que isso também. Pode ser que se estenda.
Mas é muito diferente de... Não, tá fazendo sentido isso, gente, que eu tô trazendo para vocês? O não saber é muito diferente de estou confuso. Né? Às vezes é uma coisa ou outra, no fundo, silencia. Se pergunta no fundo, o que que eu quero alimentar com esse meu desejo? E chega na clareza, é isso que a Sofia estamos chamando de clareza, que é o que vai potencializar a ação, que é o próximo passo, né, Sofia? Carol, deixa-me dar aqui um exemplo concreto. Estou-me aqui a lembrar. Eu tenho neste momento uma mulher que eu apoio, que tirou 6 meses para fazer um sabático. E eu pedi-lhe para ela escrever qual era a intenção dela para esses 6 meses de sabático. E ela colocou isso numa frase. E hoje ela chegou à sessão, tive sessão com ela hoje, ela estava muito confusa por causa dos próximos 6 meses, o que é que ela vai fazer, para onde é que vai, nananana. E a preocupação era, vou viajar para a Índia, vou viajar para Bali, vou viajar para Portugal, vou para Londres. E aí focámos novamente na intenção. E a intenção dela, com estes 6 meses do sabático, é focar-se nela e em estudar questões do feminino. Então ela aí, quando se focou na intenção, ela percebeu que tanto fazia se ela ia para Bali, se ia para a Índia, se ia para Portugal, porque ela podia fazer isso em qualquer sítio. Perfeito. Então essa questão foi, e tu também falaste muito nisso, acho que foi num vídeo que tu fizeste, que é uma coisa é o teu objetivo ou a tua intenção e outra coisa é a estratégia que tu utilizas para alcançares esse objetivo. Então falámos sobre isso. O viajar pode ser uma das formas dela nutrir esta intenção dela. Mas não é a intenção viajar. A intenção é focar-se nela, é conhecer-se a ela e é estudar. Então eu acho que Exatamente isso. E se ela ficasse, eu vou para a Índia, ou eu vou para Bali, ou eu vou para Portugal, ela podia ficar 5 anos pensando para onde ela ia e não fazer o que ela queria fazer, que era se conectar com o feminino, né? E aí a gente entra no lugar, no nosso terceiro e último ponto, que é a importância da ação. Depois da gente ter clareza do que a gente quer, do que estava impedindo a gente, quais eram as nossas crenças, a gente tem um plano de ação consistente, eficaz e possível. Né? Porque você, com Musas, poderia ter falado: o meu sonho é curar a minha relação com mulheres e conectar mulheres de todos os continentes em um só abraço. Lindo sonho. Maravilhoso. Ia demorar um tempo para conseguir, né? E depois é o que eu digo, para mim, eu sou, não sei se todas as pessoas aqui me conhecem, mas eu tenho dois filhos pequeninos. Eu vivo no meio do campo, no Algarve. Então, para mim não é possível, neste momento, ir para a capital e falar com as mulheres todas com quem eu queria falar e estar com elas e fazer projetos juntas. Era lindo, mas não é possível agora. Sim. Então o que é possível agora é conversar com elas pelo Skype, então vamos conversar com elas pelo Skype. Perfeito, perfeito. Então, olhar para qual é o seu objetivo, qual é a sua necessidade, olhar para os recursos que você tem disponíveis, para as limitações que você tem nesse momento e fazer uma ação que caiba aí, cria uma estratégia que caiba aí. Então, a Ana que falou que ela tá a confundir estratégia. É importante separar isso e, a partir disso, fazer um mapeamento dos recursos que você tem disponíveis, porque para a Sofia não era possível sair, né, da onde você está nesse momento, com 2 crianças pequenas, tudo isso. É realista, vamos ser realistas. Então, eu vejo muita gente que quer... Vou usar um exemplo. Quer aplacar a fome no mundo? Quer terminar com os impactos do machismo no mundo? E não tem coragem de conversar com o próprio pai sobre isso. Ou quer aplacar a fome e não senta do lado da pessoa em situação de rua que mora na esquina da sua casa, que pede comida todo dia. Muitas vezes, a megalomania, o eu quero fazer tudo,
é uma ótima desculpa para não fazer o que está ali, ó, debaixo do seu nariz, e que é possível de ser feito. E aí você vai para essa ação que é possível, né? E essa ação vai trazendo tanto estrutura interna. Então, Sofia foi para o Musas, foi conversar com mulheres. Isso foi te vivificando de alguma maneira, né? Foi entrando mais um passo nesse processo de cura com as mulheres, foi te trazendo estrutura interna, insights, e isso gerou um novo movimento mais consistente do que o anterior. Então, a clareza é uma força impulsionadora de um passo possível, e depois desse passo possível, você dá um outro passo possível, né? Eu uso muito o exemplo da samambaia, como o Léo está trazendo aqui, mas eu estou querendo usar outros exemplos na minha vida. Então, estamos usando aqui o exemplo da Sofia com Musas, que foi algo que eu acompanhei de perto, né, Sofia? E que, Sim. Nossa, é uma grande alegria ver isso acontecer. Ajudaste muito mesmo, sim. Então, a Sofia trouxe uma frase que eu amei, que clareza traz ação coerente e ação coerente traz mais clareza. Eu amei que você trouxe isso. Fala um pouquinho disso pra gente, Sofia, que foi tão lindo. Sabes, é a tal questão, quando eu tive, por exemplo, pegando o exemplo do Musas, quando eu tive mais clareza do que é que me estava a mover, eu pude realizar uma ação coerente, que neste caso foi começar a conversar com mulheres e trazer essas conversas para o online, para outras mulheres. Porque eu tive clareza do que estava a precisar de uma ação coerente com essa necessidade. Depois, a partir do momento em que eu comecei a dar passos coerentes com essa necessidade, as coisas começaram a surgir e hoje eu estou a entender com Musas, portanto estou a ter mais clareza de que para mim é muito importante a responsabilidade social, o serviço público, que era algo que eu não fazia ideia que era importante para mim. Maravilhoso. Então, sentir que estou a ter um papel de serviço público, um papel social, que estou a ter um impacto em causas sociais, isto é novo para mim. Então, lá está. Clareza fez-me dar um passo em relação ao Musas, construir um Musas, e agora o facto de estar a ter esta ação coerente com quem eu estava naquela altura, que já não é quem eu estou agora, faz-me ter mais clareza sobre outras coisas que eu não sabia que eram importantes para mim. E isso, para mim, é muito animador chegar à conclusão de que eu não tenho um lugar para chegar. Que não é um trabalho que eu vou construir e dizer, pronto, está feito. Agora eu posso descansar e só desfrutar. É descansar e desfrutar à medida que eu vou criando e recriando e descriando, porque se o meu trabalho precisa ser um reflexo de quem eu sou para eu ser feliz, e eu estou em constante transformação, o meu trabalho também vai estar em constante transformação, e eu acho isso muito animador. Fico muito, muito feliz com isso, né? E aí, queria saber se a gente já está pronto para falar sobre transborda. Sim, Carol, eu até ia fazer a ponte e só falar numa coisa. Por exemplo, o Musas, ainda há 2 semanas, perguntaram-me qual é o teu objetivo, onde é que tu queres chegar com o Musas? Eu disse, eu não sei. Mas tu tens que saber. Eu não sei. Eu sei que neste momento, no momento de clareza em que eu estou, esta ação está coerente. Eu não posso falar de nenhuma ação quando eu não tenho mais clareza. Sim. Esta é a clareza que eu tenho agora. Sim. Então, permitir isso, que eu não sei que neste momento está a fazer sentido. Sim. Então, continuar a agir coerente com a necessidade que hoje está clara para mim. Perfeito. Fazendo agora a ponte para o transborda, tu estavas a falar, lá está, eu estou em constante evolução, portanto o meu trabalho também está em constante evolução. Essa é uma das razões pelas quais, pela qual, para mim, o transborda é imperdível. Porque não é porque eu sou coach e porque facilito estes processos com estas mulheres e que trabalho nisto já vai fazer 3 anos que minha vida está feita, já sei o que é que quero fazer agora profissionalmente até ao final dos meus dias. Não, eu sinto que eu estou
em mudança constante e eu preciso que o meu trabalho reflita essa mudança, essa evolução constante em que eu estou. E por isso, para mim, o transbordo é para toda a gente que queira ter um trabalho coerente com quem está. Mesmo que não saiba ainda quem é que ela está neste momento. Pronto, não preciso mais falar sobre transborda, a Sofia já falou tudo. Mas é exatamente isso, Sofia, porque o transborda, ele é algo que eu faço também para mim, porque para mim é muito importante estar em constante transformação profissional. E apoiar o outro na transformação dele me chama para um lugar de coerência de estar em constante transformação na minha vida profissional. Então, o transborda, ele investiga em grupo, né? É uma vivência, um workshop em grupo que vai acontecer em Lisboa nos dias 1 e 2 de dezembro, pela primeira vez fora do Brasil, que ele investiga tudo isso que a gente está conversando até agora, através do diálogo, de exercícios individuais, então você com você, de dinâmicas de grupo, a partir de todo o material que eu venho juntando na minha trajetória de vida, né? Então, do meu estudo com educação não formal, quando eu era adolescente, com coaching, comunicação não violenta, Theta Healing, leitura de aura, empreendedorismo social, o Reiki, as minhas investigações como estudante do Pathwork. Então, muitas e muitas e muitas coisas que eu venho recolhendo na minha trajetória até agora, que eu coloco a serviço dessa vivência que tem como objetivo aproximar as pessoas da possibilidade delas terem um trabalho que reflita quem elas são. Entendendo que esse é um trabalho aqui em Portugal a gente não tem esse tempo verbal. No Brasil a gente tem o gerúndio, que é trabalhando, fazendo. Aqui não existe isso, né? Mas é um tempo verbal que fala sobre um tempo estendido das coisas. Então não é eu encontrei um trabalho com propósito, eu estou encontrando um trabalho com propósito. E o Transborda se propõe a ser um impulsionador desse movimento, com dinâmicas e exercícios que você vai poder levar para o resto da sua vida e continuar fazendo essa investigação com você para o resto da sua vida. Então, são chaves bem, bem, bem preciosas para você continuar se reinventando e se reinventando, a se reinventar, a se reinventar, a se reinventar para o resto da sua vida. E ele beneficia pessoas estamos e queremos nos aprimorar, para pessoas que não têm clareza do trabalho que elas gostariam, para pessoas que têm clareza, mas ainda não estão fazendo, não estão a fazer o trabalho que gostariam. Então, para pessoas de diferentes momentos da sua trajetória com esse foco. Eu estou comprometido a ter um trabalho que reflita quem eu sou. E pessoas que estão disponíveis para olhar profundamente para si e fazer isso em grupo. E por que a gente faz isso em grupo? Porque a gente falou sobre isso hoje, a importância da nossa rede de apoio, de ter pessoas ao nosso redor que vão nos apoiar a viver na nossa máxima potência. Pessoas que não vão nos julgar, que estão passando por coisas semelhantes, porque no fundo nós seres humanos passamos por coisas semelhantes o tempo inteiro. Cláudia falou aqui que tem a gerúndio. Não sabia que havia gerúndio aqui em Portugal. Que bom saber. Como eu estou no norte aqui, não tem muito gerúndio, né? Não, é mais no sul, Carol. Que bom, porque eu amo gerúndio. Então, fazer em comunidade, né? Fazer num grupo, porque também para ter networking, para você conhecer pessoas e ampliar as possibilidades de manifestação do seu desejo, porque algumas pessoas têm recursos que você não tem, conhecem pessoas que você não conhece, tem talentos que você não tem. E aprender com o aprendizado do outro. Porque o passo que um dá por si e dá por todos, né? Minha professora amada, Glória Costa, que estava aqui com a gente na live em alguns momentos, fala isso.
O passo que um dá por si e dá por todos. Isso é muito real. A gente aprende com a experiência do outro. O Transborda é um exercício de muita humanização, de você reconhecer o humano que habita em si e no outro e aprender junto com ele. Então, é um aprendizado muito potencializado. Imagina, 30 pessoas numa sala, todo mundo aprendendo uns com os outros. É algo muito, 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 muito potente. Então, vai ser nos dias 1 e 2 de dezembro, sábado e domingo. O sábado é de 10 da manhã às 6 da tarde, com pausa para almoço, e domingo de 10 da manhã às 3 da tarde, em Lisboa, no Espaço Believe, perto do metrô, super fácil de chegar. Uhum. E, para quem está com a gente, temos um presente. Temos 10% de desconto para quem está com a gente aqui na live. Então, o Transborda hoje, nesse momento, ele está 130 euros, os 2 dias, e a gente está dando 10% de desconto com o código LIVE, é só colocar lá o código promocional. E Carol, esse código, sim. Carol, desculpa, repete o código que eu acho que falhou. Live, LIVE. Okay. Sim. E esse código vai estar disponível até o próximo domingo, agora, dia 17. Dia 17 é domingo? 16, 17, 18. Dia 18, domingo, até às 11h45 da noite. Tá? Até domingo, às 11h45 da noite, esse código está disponível. As vagas, elas estão acabando. A procura, graças a Deus, a deusa e a todos nós que somos deuses e deusas, a procura está muito, muito, muito legal. A gente já tem menos de metade das vagas e eu imagino que nas próximas semanas isso vai acelerar, né? Então, se você sente o chamado, aproveita essa live e esse desconto para estar com a gente. A Isabel está falando, pena que eu moro na Inglaterra. Isabel, isso não é um problema, teremos pessoas da França vindo. Uhum. Então, aqui em Portugal vocês têm uma coisa maravilhosa, que são esses aviões baratos, e trem também, coisas que a gente não tem no Brasil com tanta facilidade. Então, se você sente o chamado, vem, porque eu não sei quando eu volto para Portugal, para a Europa, para fazer esse trabalho. E no Brasil, só no ano que vem. Não a tenho ainda na minha agenda no Brasil, mas devo ir ao Rio, a Porto Alegre, a Belo Horizonte. São as 3 cidades que eu estou me comprometendo aí, não sei ainda quando. E eu estou muito feliz de fazer esse trabalho, muito, muito, muito feliz. Sinto que é algo, um chamado da minha alma mesmo. A minha família, eu tenho ascendência portuguesa, meu marido tem ascendência portuguesa, então estou bem feliz de estar aqui, sentindo as borbulhas de fazer isso numa nova cultura, mas tenho pessoas muito queridas que vão estar comigo. Então, Karine, que é brasileira, está morando em Portugal, tá me ajudando no apoio, tá aqui colocando comentários pra gente. Sofia, tô tão feliz que a gente vai estar junto. Eu também. Cláudia também vai estar com a gente fotografando. Tem muita gente muito, muito, muito legal que vai estar nessa turma. Então, tô feliz. Tô vendo que as pessoas estão me chamando para o Nordeste. Vamos ver se eu aproveito uma dessas praias maravilhosas. E aí, será que a gente tem... Vendo aqui. A Patrícia também está com a gente. Também está aqui, Patrícia Leitão, e vai estar com a gente no Transborda. Muitas pessoas legais vão estar com a gente. Temos perguntas aqui, mas, minha gente, a gente vai responder a 2 perguntas. Sofia, vai escolhendo aí as nossas perguntas, porque tem uma coisa que está acontecendo aqui nas minhas necessidades fisiológicas, que eu preciso ir ao banheiro. Minha mãe acabou de chegar nesse momento onde eu estou falando, eu preciso ir ao banheiro. E aí, como eu não preciso pedir permissão, porque eu sou uma mulher autônoma,
Eu vou no banheiro e eu volto rapidinho, enquanto Sofia vai conversando com vocês. Pode ser, Sofia? Tudo bem. Ótimo, já Esse... volto aqui, peraí. Tá, Carol. Então, vamos aqui pegar nas questões. Eu vou pegar aqui numa questão que foi para as duas e depois vou deixar a outra para a Carol. E esta questão foi da Patrícia Leitão. Então, Carol e Sofia, e quando temos consciência de que a maior parte das pessoas que nos rodeiam têm essas crenças limitantes e não conseguimos, por enquanto, viver longe dessas pessoas, o que é que fazemos? Então, para mim, Patrícia, o que me tem ajudado, sobretudo, eu entendo super bem, porque eu estou num meio assim, bem rural. Carol, estamos aqui, peguei na segunda questão que é da Patrícia Leitão. Ok? Então, eu estava a dizer que eu vivo aqui num meio bem rural, portanto tenho crenças assim bem enraizadas aqui neste meio e que são crenças que contrastam muito com as crenças que eu quero fomentar na minha vida. Então, para mim, o que me tem ajudado muito foi criar rede através do online. Então, eu nestes 3 anos criei uma rede enorme de mulheres empreendedoras que trabalham quase exclusivamente com o online e passo muito tempo com elas. Ok, não é presencial, mas passo muito mais tempo com elas do que com as pessoas que estão à minha volta e que também têm crenças assim bem limitantes, na minha perspectiva. Então, eu insisto na questão de criar uma rede de suporte que te apoie a nutrir as crenças que tu queres nutrir. Porque realmente não podemos excluir toda a gente da nossa vida só porque tem crenças limitantes e nós não queremos lidar com essas crenças. Isso é fuga, não podemos viver também e criar agora uma bolha para nos afastarmos de crenças que não estão em acordo com as nossas. Sim. E tem uma coisa também, Patrícia vai estar com a gente no Transborda, né? Então vejo que já está dando um primeiro passo de criar uma rede de apoio. E às vezes é isso, tem um estúdio de yoga na sua cidade, ou tem um curso que é possível você ir, ou tem aquela sua amiga que em alguns momentos você falou sobre algum tema e você sentiu que ela se interessou, vai até ela. Então, eu percebo que muitas vezes a gente fica achando que os movimentos não vão dar certo, mesmo sem tentar. E o pior que vai acontecer é a gente receber um não. Ou não terem pessoas tão interessantes lá, mas se a gente não se põe na tentativa, não dá. Não dá, não tem possibilidade de uma resposta, né? Carol, tenho só que mandar um beijinho aqui à tua mãe, que está aqui a cumprimentar-me. Um beijinho, Denise. Minha mãe, já tô com saudade da minha mãe. Tem 4 dias que eu tô aqui e já estamos saudosas uma da outra, certamente. E um beijinho também para a Cláudia, que vou finalmente conhecê-la Sim. também. Cláudia vai estar com a gente fotografando o Transborda. Estou muito feliz. A gente teve uma conversa muito boa hoje. E aí, uma última pergunta do Rodrigo. Mudança dentro da mesma bolha da zona de conforto será possível ou precisa se afastar dos confortos para se conectar a si mesmo? Eu tenho achado perigoso essa história de sair da zona de conforto, porque eu percebo que algumas pessoas se violentam para sair da zona de conforto. Se vão além do que estão disponíveis verdadeiramente para ir, para sair da zona de conforto. Então, eu tenho usado a metáfora da borda, que veio depois do transbordo. Essa metáfora é mais recente. Que é, eu senti, pensa que a gente está num círculo, né? E aí eu sinto que eu cheguei a uma borda, que seria a minha zona de conforto.
Eu cheguei até ela. Daqui, eu não consigo evoluir, não consigo crescer, não tem para onde eu amadurecer. Então, eu preciso transbordar. Eu preciso ir além dessa borda. Preciso. Eu faço isso. Eu margeio essa borda. Já vou dar exemplos. Eu sei que a Sofia adora exemplos. Eu amo quando ela pede exemplos porque realmente tangibiliza, né? Então, eu margeio essa borda buscando um caminho possível, uma saída possível. Então, eu não saio de um jeito, por exemplo, se eu sinto que eu tô vivendo relacionamentos que não estão me potencializando, tá? Cheguei a uma borda. Esse relacionamento, essa maneira de me relacionar já não tá me fazendo evoluir. Eu preciso ir além. Sair da zona de conforto poderia ser, por exemplo, vou terminar o meu relacionamento, meu namoro, meu casamento, meu noivado, meu seja lá o que for. Às vezes isso é violento. Como é que eu posso transbordar e além dessa borda a partir de outro caminho? Será que eu posso, por exemplo, ir num curso onde eu não conheço ninguém? Será que eu posso pedir para aquele meu amigo que eu adoro, mas que eu não tenho muitos amigos em comum com ele, me chamar para um jantar para eu fazer novos amigos? Porque com isso eu vou criando uma musculatura de além do meu conforto. Eu não me violento. Então, mudar dentro da zona de conforto é possível? Eu não sei se é transformador, na minha opinião. E eu tô aqui para me transformar. Eu tô aqui nessa aventura da autotransformação. Mas eu não acho que eu preciso me afastar dos confortos para me conectar a mim mesma. Eu preciso de algum esteio, eu preciso de alguma rede de apoio mesmo. Eu tenho gostado da ideia do trapezista, então imagina que um trapezista está lá em cima, se balançando, e enquanto ele ainda não está muito experiente, ele precisa da rede lá embaixo. Depois que ele já está muito experiente, muito seguro, aí ele pode tirar a rede. Mas tirar a rede antes disso é uma violência, ele pode morrer. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado com essa coisa de sai da sua zona de conforto, vai além, porque nem todos nós temos estrutura emocional para isso. E a gente está vivendo uma ditadura de sair da zona de conforto, uma ditadura do propósito. Você precisa encontrar seu propósito para ser feliz e você precisa sair da sua zona de conforto para ser alguém na vida. Acho que precisamos de cuidado com isso, porque a gente precisa de estrutura interna e externa. Uhum. Deu para entender? Acho que o próprio Rodrigo. A gente não quer se violentar, a gente não quer. A yoga ensina muito isso pra gente, né, Sofia? Você falou da yoga. Ela ensina muito, vai até o seu limite, não vai além, porque você vai distender o seu músculo. E aí depois você vai precisar ficar 3 semanas, 3 meses sem praticar. Então você saiu da sua zona de conforto, mas depois vai precisar ficar em casa colocando compressa de água quente no seu corpo. Valeu a pena? É importante que seja gradual, que seja seguro esse movimento. O que você acha disso, Sofia? Sim, Carola, amei a maneira como tu explicaste e trouxeste a sua perspectiva. Eu vou ficar com ela e já havia aqui um outro Rodrigo que dizia que vai ficar ecoando, então vai ficar ecoando isso em mim. E estava aqui também a pensar que há uma coisa que eu aprendi quando estudei coaching e que me fez muito sentido, que foi, isto é a minha zona de conforto. E logo a seguir eu tenho a minha zona de aprendizagem. Como tu dizias, só te transformas saindo da zona de conforto. Depois, logo a seguir a essa zona de aprendizagem ou transformação, tens a zona de stress. E nessa zona de stress não há aprendizagem. Porque é demasiado para aquilo que tu consegues suportar emocionalmente. Perfeito. Então eu acho que é muito bom termos esta noção para, ok, então é um passo pequenino para fora da zona de conforto, mas não é um passo para a zona de stress. Não é suposto
gerar stress. Então eu peço muitas vezes, ok, qual é o passo mais pequenino que tu podes dar para fora da tua zona de conforto? Então acho que isto também pode Então, é ajudar. zona de conforto, zona de aprendizagem e E zona a de zona de estresse. stress, Muito exatamente. bom, adorei esse conceito. Adorei. Sim. Sofia, eu tenho vontade de ficar aqui até muitas horas conversando com você e ouvindo as pessoas e tecendo aprendizado juntos. Eu tenho um dever de casa pessoal para fazer depois dessa live. Foi uma sessão de coaching para mim também. As pessoas estão falando, uau, essa reflexão faz muito sentido. Catarina, um beijinho. E para mim também, gente, vocês foram maravilhosos, porque, nossa, aprendi muito. E Muito bom. venham ao transborda, Vem. venham ao transborda, que é assim, é não perder. Eu tenho falado com todas as pessoas que estão a ser, que eu estou a apoiar neste momento e tenho dito, venham ao transborda, porque vai ser transformador. Sim, E sim. E já está sendo, né? já está Ele assim. já está acontecendo, né? A gente já. A própria escolha de viver isso, a própria intenção de viver isso já, de alguma maneira, é transformadora. Sim. Um Então, beijinho também para a Ana. Ana Ana, Silva. Tá, é uma maravilhosa. da manhã, quase na Finlândia, e ela está aqui com um bebê pequenino. Um beijinho, Ana. A gente também se vai ver na próxima semana. Nossa, muito bom. Estou muito feliz de essa nossa conversa que a gente tinha programado para ser 1 hora e foram quase 2 horas. Como são as nossas conversas, né? E é isso, a gente se planeja, mas a gente também flui com que se apresenta. Uhum. E a Valéria está aqui perguntando: conta o seu primeiro passo, aonde você está? Vamos deixar essa para a próxima live. E a Mafalda está perguntando: para quando um transbordo online? Mafalda, para quando eu conseguir ir além dessas minhas crenças limitantes? É o meu trabalho nesse momento. Eu estou sentindo o chamado de um transbordo online também, ou de algo online, Uhum. algum curso online, mas eu sinto que eu estou precisando de uma estrutura interna para sustentar esse passo, para não ser só um rompante, um fogo que eu faço uma vez só e é muito cansativo e depois eu não quero mais. Então, eu estou Uhum. construindo primeiro internamente, estou abrindo os caminhos internos para conseguir dar esse passo nesse caminho. E a Valéria está pedindo muito um exemplo. Valéria, meu primeiro movimento nessa direção de um trabalho com propósito foi, hoje olhando, foi ter participado de um grupo de meditação em 2006, com a Célia, minha primeira mestra, que foi quem me abriu o caminho para a espiritualidade, e eu ouvi esse chamado de vamos começar um grupo de meditação para pessoas com menos de, eu acho que era 24 anos na época, e eu fui. E isso mudou a minha vida. Foi Uhum. realmente o meu primeiro passo. E foi só um curso. Não era nem um curso, era um grupo de meditação que se encontrava aos domingos de 15 em 15 dias. Mapeando, eu acho que isso foi meu primeiro passo. Mas talvez tenha sido escolher nascer na família que eu nasci. Mas, assim, conscientemente, o primeiro passo de transformação foi esse. Uhum. Espero ter te respondido. Eu tô querendo também cuidar do nosso tempo. Meu Uhum. marido tá. Eu tô no quarto agora, ele tá esperando para entrar no quarto, porque a gente combinou que ele não entraria enquanto eu tivesse tá fazendo hora ali fora. Então, também respeitando a família. Vamos dar um bom. Eu vou só aproveitar para dar também um beijinho aqui aos meus tios que estiveram de França Ai, a assistir e que estão sempre aí a apoiar que o meu legal. trabalho. Que legal. Muito bom ter família Bom, perto. é mesmo. Em 2 semanas, mais ou menos, temos o transbordo. A gente, venham, ainda temos algumas poucas vagas. Vai ser muito, muito, muito lindo. E se você não pode vir, mas sabe de gente que pode, que mora em Portugal e que se beneficiaria desse trabalho, conta para elas. Fala que vai rolar. A gente vai botar aqui mais uma vez o link. Lembrem do código de desconto LIVE, LIVE.
muito, muito, muito grata por mais esse passo de companheirismo, de amizade e de apoio. Me emociona saber que nós duas temos questões, porque eu também tenho questões com feminino, mulheres, e saber que a gente escolhe, mesmo tendo trabalhos tão similares, que a gente escolhe se apoiar, que a gente escolhe se apoiar da melhor maneira que a gente tem, colocando os nossos recursos a serviço da potência uma da outra, e sabendo isso, eu acho uma coisa muito linda que acontece entre nós, que não é sobre quem faz o trabalho, é sobre a importância do trabalho ser feito. Uhum. Então, Sim. o propósito é sobre isso. É sobre a gente ter muita vontade de que algo no mundo aconteça. Não importa tanto quem faz. Não. Então, o seu trabalho é muito importante para mim. Você apoiar pessoas é muito importante para mim. E eu também sei que eu apoiar pessoas é muito importante para você. É muito importante. E tenho crescido muito, muito, muito desde que me cruzei contigo. Tenho aprendido muito contigo e és a musa mestra, és a minha mestra, e todas as minhas clientes já estão cansadas de ouvir falar da Carolina BRG, que eu estou sempre a falar. Então, obrigada por tudo. A você. Um beijo, boa noite para você, Sofia, para todo mundo que acompanhou a gente. Muito obrigada por terem acompanhado essa live. E ela vai ficar disponível no meu Facebook. E acho que Sofia também vai partilhar no Facebook dela. Sim, eu partilho, sim. E eu vou depois fazer o upload no meu YouTube. Acho que Sofia também consegue fazer no YouTube dela. Sim, vou fazer isso também. Muito grata, gente. Um beijo. Boa noite. Até breve.